Vem aí, o Almanaque do Gringo, com Dionísio Alteda. Boa noite, meus amigos. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Mais um Almanaque do Gringo está no ar nas quartas-feiras, como sempre, tradicionalmente, aqui na Marcos Lopes TV. E você sabe que, semanalmente, nós trazemos personalidades, personagens de destaque no futebol potiguar. E aí, aqui cabe treinador, cabe jogador e jogadores, dirigente, presidente de entidade, enfim, médicos. Já trouxemos aqui diversas personalidades, chegando aí no número 20, esse aqui, né, Luiz? Número 20 edições já do nosso Almanaque do Gringo, sempre às quartas-feiras na Marcos Lopes TV. E hoje, quando eu digo que personalidades, personagens, figuras de destaque, aqueles que fazem ou fizeram a história do futebol potiguar, eu não poderia deixar de fora o treinador potiguar de maior destaque no momento no cenário brasileiro. Natural de Pau dos Ferros, ex-meia, canhoto, né? Eu vi jogando, eu era novo, era jovem quando vi ele jogando, colecionei muita figurinha, né, na época do álbum, né, do campeonato, potiguar, enfim. Luizinho Lopes, obrigado por aceitar o convite, estamos ao vivo no Almanaque do Gringo. Tamo junto, irmão. Boa noite, gringo. Boa noite, Dionísio. É um prazer estar participando do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Não poderia deixar de atendê-lo, mesmo na correria aqui para retornar para a nossa terra. Mas parabéns pelo programa. Felizardo aí. Hoje estamos comemorando o 20º programa, não é isso? Isso, fechando 20 programas, 20 aninhos, né? Quase 20. Dá uma ajeitadinha aqui. Ô, Luizinho, você está em Goiânia Parabéns ainda, pelo... eu tô vendo. Eu estou em Goiânia ainda. Parabéns ao Marcos Lopes aí pela TV, parabéns pelos projetos. Nós estamos já há um bom tempo fora de Natal, mas a gente acaba hoje pela rede social, clica aqui, clica acolá, mexe no telefone, a gente acaba vendo de tudo um pouco, né? E eu não deixo de observar o que está se passando aí em Natal, apesar da gente não conseguir, né, tá intenso, porque a gente está intenso onde nós estamos vivendo, o trabalho que nós estamos realizando. Mas parabéns e obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Fiquei feliz também quando você falou natural de Pau dos Ferros. Eu conheço. Eu comentei hoje aqui ao longo dos programas, Luizinho, que eu acho que você é merecedor de tudo que você vem trabalhando, porque acho que desde o momento que eu me lembro, você parou de jogar muito jovem, e eu estava comentando aqui ao longo dos programas, eu digo, eu me lembro do Luizinho fazendo o curso ali próximo à arena, era GAP por ali, você era GAP, né? Você Sim. fazia uns cursos na GAP, todo curso que aparecia, você estava buscando o seu espaço ainda e a coisa foi acontecendo. E eu vendo tua trajetória, momentos bons, momentos que você viveu na pele aqui no futebol potiguar, o que é o não reconhecimento, e entendendo que o futebol é assim, você continuou, depois que você colocou um pé para fora de Natal, a leitura que eu faço é essa. Quando você sai do América, vai para o 13, e depois do 13 começa ali Uberlândia, Maná, Jacuipense, Confiança, Brusque, Vila, enfim. Você, depois que conseguiu colocar um pé para fora de Natal, parece que tudo aquilo que você tinha investido de conhecimento, você continua avançando e você chegou no nível de Série B do Campeonato Brasileiro, que é um mercado muito competitivo, onde você tem, a princípio, 20 treinadores, claro, com mudanças, mas um seleto grupo que você... É uma grande vitrine hoje do futebol brasileiro.
Então eu queria te dar os parabéns por isso, pela tua abnegação de chegar até esse momento e que você me falasse um pouco aí como tem sido esses anos, acho que 5 anos já no caso, fora de Natal. É bem verdade, Grindo. Você meio que fez aí uma retrospectiva, né? Acompanhou de perto todo o nosso empenho aí em se envolver como um treinador de futebol. Eu parei de jogar muito cedo, né? Tive uma série de lesões e ali foi uma oportunidade também para eu começar a estudar mais cedo também, me preparar mais cedo para iniciar mais cedo como jogador de futebol. Só destaco, Gringo, uma situação. Na verdade, eu também fui muito feliz aí no Rio Grande do Norte. A minha primeira oportunidade no Globo foi uma baita de uma oportunidade. Um clube jovem, de um investimento muito bom para a realidade, que me proporcionou, né, fazer o meu primeiro trabalho, o primeiro grande trabalho. Ali nós chegamos na final do Campeonato Potiguar, nós chegamos na final do Campeonato Brasileiro, conquistamos acesso. Ali realmente foi uma grande experiência, duas Copas do Nordeste, Copa do Brasil. Então, assim, eu fui muito feliz no momento que eu estava me sentindo mais preparado para iniciar minha carreira, o Globo daquela maneira, né? Com aquela porta que se abriu. Obviamente que eu já vinha finalizando um processo de formação, passando como treinador em todas as categorias de base do América, coordenação, e aí tive a oportunidade, né, de ser auxiliar, enfim, passar por todas as áreas do clube quando eu recebo o convite. E um clube que realmente dava para competir. Né? Muitas vezes, quando você está iniciando, você tem uma oportunidade na desvantagem. Ali não, o Globo era um clube muito competitivo, não à toa. Né? Nós estivemos aí em divisões à frente até de ABC América, naquela época, quando subimos para a Série C. Então foi muito feliz e assim, na verdade, em todas as oportunidades que eu tive aí, né? O próprio América se viu de muito aprendizado, né? Um processo de construção. Eu fico muito feliz. Esses dias eu estava conversando, inclusive, com os colegas da comissão no Vila e com alguns atletas, a gente fazendo uma reflexão no mercado. Era o único treinador do Nordeste militando na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Divisão de Série A e Série B. E isso muito me orgulha, né? Assim, como você falou, é um ambiente muito competitivo. Não quero levar para o lado do bairrismo, mas sim para o lado da competitividade, né? Da quantidade de treinadores que tem para pouca quantidade de clubes que tem no nível alto no futebol brasileiro. Você tem 20 clubes na Série A e você tem 20 clubes na Série B, né? E você estar dentre esses é motivo de muito orgulho. Porque nós sabemos de onde nós vimos e onde nós chegamos. Obviamente que a gente ainda quer conquistar mais coisas, mas já me encontro feliz por ter chegado até aqui. Nada é muito fácil, as pessoas, principalmente quem não conhece como você, não sabe o que nós, né, percorremos para chegar até aqui, né? Não que tenha chegado onde a gente realmente sonha, mas isso faz parte dos nossos sonhos, no momento que nós estamos, né? Está evoluindo e trabalhando em um nível mais alto no futebol. Perfeitamente. Ô Luizinho, alguns torcedores, o pessoal está aqui na audiência mandando um recado. Daniel Nogueira, boa noite, gringo. Estou ligado no Almanaque do Gringo, valeu. Márcio Evangelista, que é Barbaça, fez a assinatura aqui do projeto, valeu, obrigado. Antônio Edson Medeiros, Daniel Nogueira, já falei. José Edilson, Nova Parnamirim. Antônio Gondim, está aqui na audiência também. Alisson, boa noite, gringo. A pergunta que todos querem. Já eu vou fazer. Antônio Edson Medeiros, já falei. Honorato Coca, manda um abraço para Luizinho, colega na época de escola no SIC. Ele jogava futsal e eu vôlei. Um dos maiores torcedores dele quando começou na América, com meu primo Joacis. Peter Parker está na audiência, Zenito Guedes. Vejo o patamar que o Luizinho Lopes atingiu merecidamente pelo porte do que ele está em Goiânia, né? Tá certo, elogiando aí. Honorato Coca, acho que o Luizinho tem 3 gols pelo América, 2 contra o Alecrim no mesmo jogo e 1 contra o Sergipe na Copa do Nordeste. Esse aqui são até os gols que você marcou. Daqui a Não, pouco 3 você... contra o Alecrim. 3. 2 contra o Alecrim e 1 contra o Sergipe na Copa do Nordeste. Daqui a pouco você fala disso. Fábio Leonardo, grande professor Luizinho. Uma educação excepcional, cara que coordenou a base do América 2012 e 13 e sempre trazia grandes falas e sabia ajudar quem estava no processo de formação. É o recado do Fábio Leonardo, José Walter e também o Evanier Souza. Luizinho estudou no Patronato em Pau dos Ferros. Tem gente aqui de todo o estado acompanhando, viu, Luizinho? Pois é, e as pessoas realmente conhecem todo o nosso início. Por isso que eu não posso deixar de atender, gringo. Sim, eu realmente, assim, uma coisa que eu não falei na última pergunta, nós estamos aí abrindo portas por todos os estados do Brasil, né? Tive a oportunidade de trabalhar
na Amazônia, no Pará, no Sudeste, agora no Centro-Oeste. E aí o difícil é você romper, né, essa fronteira. E agora, depois que você consegue romper, fazendo bons trabalhos em diferentes estados, é que você consegue, né, abraçar o mercado nacional. Isso é o que mais me alegra hoje, sair de onde eu saí, né, e ter essa abertura de mercado, que é o mais desafiador para nós treinadores brasileiros, né, que saímos aí do Rio Grande do Norte em busca de espaço. É, Qual foi a última pergunta aí? Não, o Fábio Leonardo falou da sua passagem pelo América, da tua passagem coordenando base, né? Falando de 2012 e 13. Eu acho que isso tudo somou na tua formação, né, Luizinho? A tua experiência como jogador, mesmo que você jogou profissionalmente muito tempo, mas você vem de uma geração, eu digo muito, o cara é como você jogou início dos anos 2000, profissional, muito jovem, tá? Aí, mas você pegou o futebol, ou seja, você jogou com a turma que vinha dos anos 90, alguns dos anos 80, alguns anos 90. Você é uma geração início dos anos 2000. Você passa depois, faz a Exatamente. transição para outras funções do futebol e depois chega como treinador já 2000 e já no século 21, 2021, 22, 23, 24, enfim. Então você Exatamente. viveu também muito que era um futebol um pouco mais técnico do que hoje, hoje de muita intensidade, muita força, e as mudanças de mercado que você pegou, ou seja, vendo Série D, C, B e sabendo essa leitura de mercado. É por aí, Luizinho? Pegando um gancho ali, eu lembrei o que eu havia faltado de responder. Né? As pessoas sabem realmente de onde nós viemos, né? Falando ali da base do América, o outro falou, né, das minhas atuações em categorias de base no futsal. Então, isso tudo enriquece a formação. Eu digo, gringo, que o que eu joguei foi o suficiente para me dar essa experiência de vestiário, né? Da prática. Porque eu começo desde muito cedo, muito jovem. Eu saio do interior de Pau dos Ferros com 11 anos para jogar futsal em Natal, né? Eu jogava na BB futsal, jogava no SIC futsal e jogava futebol do Campo no América. Com 14 anos eu fui para Porto Alegre, para as categorias base do Grêmio. Depois eu fui para o interior de São Paulo. E aí, como você falou, eu volto, eu chego no América, o América jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro em 96, na categoria sub-15. E aí, assim, eu vivencio por muitos anos o vestiário, não tenho uma carreira duradoura, né? Uma carreira simples, digamos assim. Era um jovem de muito potencial, mas eu encerro cedo a minha carreira, mas foi o suficiente para militar nos meandros, né? Nos bastidores, no vestiário, entender tudo um pouco. Como você falou aí, já para a gente trazer mais para esse nosso momento um futebol mais de qualidade, intuitiva, né, para não dizer empírico na organização, na preparação para o jogo. Eu me recordo, né, dos meus professores, dos meus treinadores da época, a liberdade que nós tínhamos de nos expressarmos, e era meio que cultural também dos treinadores dessa liberdade, não que não existia tática, existia sim, mas não tão robusta, tão detalhada como hoje, né? Existia um entendimento através de uma né, meio que intuitivo, uma coisa meio que abstrata, o jogo pelo jogo, mas obviamente que com direções, com ordem, né? Você joga por aqui, ataca por aqui, defende por aqui. Situações simplistas que fazia o jogo acontecer também. Porém, o que realmente fez a diferença, gringa, é todo o aporte que tem ao redor, né? Ao passo que o mundo ele vai se globalizando, vai se informatizando, o futebol, o esporte, de uma forma geral, ele vai mudando através do seu entorno, né? O futebol hoje, e assim, além do conhecimento técnico que nós temos que ter com relação a questões táticas do jogo, a métodos de treinamento, nós temos que interagir, né, com diversas áreas né, que cercam a formação de um atleta de futebol de uma forma geral, né, com relação a atingir performance individual e em grupo. Então, assim, o jogo, ele, assim, eu não diria que o jogo ele mudou na acepção da palavra, porque trata-se de uma partida de futebol 11 contra 11, a regra ela foi variando e continua ainda com algumas mudanças. Eu acho que mudou a preparação, né? A forma de se preparar, né? A forma de jogar esse jogo. Ô Luizinho, é, o Globo acabou sendo um grande laboratório para ti, porque no Globo eu me lembro, você tinha a chave do clube, acho que você abriu o clube de manhã, acho que você fazia até a portaria, acho que você chegava, abria o clube, era gerente, era coordenador, era treinador,
contratava, negociava com o jogador, vinha, dispensava, fazia... Eu acho que você fazia até a folha de pagamento do Globo. Eu acho que essa experiência de ocupar várias funções deve ter sido um grande laboratório também, né, Luizinho? Gringo, a minha formação, assim, eu fiquei muito frustrado à época por parar de jogar muito cedo, mas isso adiantou outro lado. E assim, o que eu não fui enquanto jogador, eu tive muito tempo para me preparar para me tornar enquanto treinador. E venho realizando sonhos como treinador que eu não realizei como jogador. Na minha formação, dos meus 4 anos de universidades, além de participar de diversos cursos e estágios, também produzi, provoquei eventos para treinadores de futebol, para aquilo ali ser também um laboratório para mim. Eu criava, organizava, como você bem recordou, além dessas questões da HP, eu criei, né, curso com colegas aí, para ter também esse acesso, né, porque eu sentia falta disso, então eu fomentava para eu receber essa informação. E eu estudei na minha formação de tudo um pouco, de todas as áreas para ter conhecimento de causa. E não à toa eu fui convidado para ser o coordenador geral das categorias de base do América. Porém, eu queria ser treinador de futebol. E uma das minhas exigências, para até então Alex Padan, que me convidou, era treinar uma das categorias e a prioridade era que fosse a primeira categoria. Não foi a 15, mas fomos para a sub-17. Antes disso, na universidade, além de tudo, né, da parte teórica, de todas as áreas que cercam, né, o futebol, o desporto de uma forma geral, eu também criei a seleção universitária para também servir de laboratório, né? Então eu estudava na teoria e encontrava meios para eu também colocar em prática as minhas capacidades, colocar em prática tudo aquilo que eu tinha como ideia, para quando eu realmente chegasse quando eu realmente fosse contratado por um clube, eu me senti preparado, não experiente, né? A experiência vem com a rotina, vem com a continuidade, vem com os eventos, com os acontecimentos. E aí quando eu chego no Globo, realmente eu chego com essa a ideia do presidente, do Marcon na época, era muito isso, né? Ter uma espécie de um manager, né? De um gestor dentro de campo e de uma forma geral no clube. Então, assim, tinha todo um espaço ali para ser explorado. E realmente aquilo foi entregue. Foram 2 anos, ao final do segundo ano eu estava exausto. A minha saída do Globo se deu muito mais pela minha iniciativa, pelo desgaste, né, que eu sentia, por tanto que eu entreguei, por tanto que eu acumulava. Não reclamando, foi de fundamental importância para minha formação. Eu realmente me entregava de corpo e alma, eu vivia, eu morava ali no Barretão praticamente, justamente para que aquilo servisse de preparação e para você, digamos que para você vingar, né, um palavreado mais simplório, digamos assim, para você avançar, para você seguir, para você continuar abrindo portas e evoluindo no mercado, você precisa conquistar, você precisa ganhar, você precisa ter resultado também, né? Você precisa ter resultado para ter continuidade. Então, assim, o Globo foi uma escola espetacular para mim. Eu não chegava a fazer o pagamento porque eu não pegava no dinheiro, mas contratos, as contratações, acerto, tempo, era realmente tudo comigo, gringo. São coisas assim que eu acho que eu nunca abri, assim, você perguntou, e passado o tempo foi a grande experiência que eu tinha, mas eu tinha liberdade para me expressar com relação a tudo. O senhor Marconi realmente me confiava tudo, inclusive, né, tá participando das contratações, fazia esse papel do manager, conversava com os atletas. Eu tinha tempo, eu vivia aquilo, o calendário era mais curto, nós definíamos valores, obviamente que em comunhão com ele. O clube não tinha executivo naquela oportunidade, eu realmente fazia de tudo um pouco. Realmente ali eu me via como um manager, como na acepção da palavra. Eu tocava futebol e tocava a parte administrativa do clube, obviamente com o apoio de muita gente que me deu aquele suporte para que a gente conseguisse, além de fazer uma boa administração, ter bons resultados. Ô Luizinho, você tem uma forte identificação com a América pela tua história de base, de tudo. Você tem sido em determinado momento da sua carreira muito jovem, aquele cara que poderia ter sido, se dizia, o substituto de Moura, o cara que vai jogar com Moura no lugar de Moura, Moura já prestes a parar. Depois você passa por diversas funções e você, já treinador, assume o América, unanimidade aqui na mídia, na crônica, que você estava capacitado para assumir qualquer um dos dois, você assume o América. E aí dura pouquíssimo, né? Acho que 6 jogos, 7, acho que foram 6, né? Não me recordo, Isso. você vai me dizer. Você se sentiu injustiçado, você no momento ficou magoado, depois você assimilou melhor, entendeu que o mercado é assim, que a carreira é assim. Como foi até a tua saída do América, que depois você vai para o futebol paraibano
e do futebol paraibano em diante, e você não pisa mais aqui em Natal. Você guarda alguma mágoa do América? Não, Gringo, você falou uma coisa que é bacana, assim, essa história aí. Eu tive a oportunidade de jogar em todas as categorias de base do América, 15, 17, 20 profissional. Em todas elas fui campeão dentro de campo e utilizando a camisa 10. Isso é algo assim bacana. Eu não tive uma carreira muito longa, mas você participar de todas as categorias e você conseguir ser campeão em todas elas é muito bacana, porque tem um processo contínuo, né? Realmente na base eu era um garoto que gerava uma expectativa. Era difícil você com 18 anos ali, você já tá jogando entre os profissionais, né? Era realmente muito difícil. Hoje a dinâmica mudou. Então, assim, eu tenho essa história bacana ali. E aí depois também consigo treinar todas as categorias de base, ser o coordenador, depois ser o auxiliar e o treinador. Eu falo assim, não por merecimento, talvez, obviamente eu fiz algo por merecer, mas o que a história, ela contou esse segmento, né? No mesmo clube. Não, eu não me senti injustiçado, Gringo, uma das coisas assim, eu sou um ser humano, né? Sou feito de carne e osso, tenho um sentimento, a gente se frustra assim, ficamos chateados, mas enquanto a gente não pode mudar o futebol, nós temos que nos adaptarmos. Isso dura às vezes mais dias, menos dias, a depender da ligação que você tem. Recordo-me, na verdade, Gringo, quando eu saio do Globo, eu vou para o Confiança, né? Eu faço a minha primeira Série C. Isso, você tendo Que por confiança. sinal foi uma ótima Série C. Nós lideramos a Série C por muito tempo. Quase que nós subíamos já. Assim, no meu segundo trabalho, pós o acesso com o Globo, eu vou para o Confiança. A gente faz uma Série C muito boa. Ali já se cria uma base. O Confiança sobe no ano seguinte. Nós lideramos, Isso. estivemos ali entre os 4 primeiros por boa parte da competição. E aí, o América na Série D me contrata ainda em setembro. Então, eu fico setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Acho que eu saio em fevereiro, mas então, assim, eu fiquei. Foram poucos jogos, mas eu já trabalhava nos bastidores, inclusive no dia a dia do clube, ajudando a revitalização por um bom tempo na montagem ali do elenco. E esse grupo que a gente participa da montagem, ele foi campeão. E ele foi uma das melhores campanhas da Série D na época. Quando eu saio, o América estava na vice-liderança, foi um time campeão, teve só uma contratação, não me recordo qual, que fez a diferença ali no time que nós formamos. Me fugiu agora o nome do volante, o número 5. Quando o Moacir chega, ele contrata, o jogador chega, ele dá uma encorpada ali, o time tem uma sequência boa e termina campeão. Obviamente que na época eu fiquei muito triste porque gerava, nutria uma expectativa. Eu já tinha alguns bons convites naquela época, mas obviamente que coloquei um grande clube da minha O Leandro, cidade. o Carequinha, não. Exatamente. Se eu não me recordo, naquela equipe ali, eu acho que só o Leandro, quando o Alisson faz o gol do título, inclusive foi uma tratativa Isso. longa nossa, o Pardal, para que os jogadores estivessem conosco, o próprio Max, né? Pela nossa aproximação com os atletas, a gente conseguiu montar um elenco bem competitivo. E Enfim, para a Alisson que o pessoal não realidade, né? queria, né? E o pessoal no ABC não Exatamente, quis Alisson, porque já estaria velho. Eu sempre conto, né? O ABC não quis Alisson, exatamente, Ranieri queria levar para lá, Rani. Não quiseram. Foi pro exatamente. América e marca o gol do título, né? Exatamente, ali, inclusive com o Ranieri, eu lembro que na época a gente era eu de um lado e o Ranieri do outro. E Alisson é um jogador muito especial, né? Um zagueiro de alto nível, não à toa ele jogou onde ele jogou, mas realmente ele já estava começando a conviver com algumas lesões, mas entendia que tecnicamente ele era acima e poderia fazer a diferença mesmo com as dificuldades que ele já encontrava ali. E foi pontual, determinante, fez o gol do título, né? Então, assim, ele foi eficaz e determinante. Ô E Luizinho, obviamente que eu fui pego de surpresa, gringo, ali, à época, porque é um processo de pré-temporada, um processo de continuidade. Obviamente que eu sabia, né, o que estava fazendo, obviamente que precisavam de mais tempo para que aquele time tivesse, né, desempenho mais regular, mais confiável, mas era o início, era um processo que as pessoas às vezes não gostam de escutar isso, eu nem fico falando muito isso. Nós temos que dar resultado cedo para ter continuidade, temos que trabalhar, focar no campo, que não tem muita explicação para o externo, porque senão você não consegue, né, nem fazer a coisa acontecer, conseguir resultados de início para ter continuidade. Mas assim, era tudo muito. Depois de uma pré-temporada boa, nós perdemos um clássico e aí gerou realmente uma, né, uma contradição no sentido, porque o clássico move muito isso tradicionalmente no futebol brasileiro. E foi no Frasqueirão, me recordo. E depois daquele jogo, poucos dias depois, tinha um outro jogo na Arena das Dunas. Nós vencemos. Quando eu saio, tava na vice-liderança do campeonato. Tava com relação à questão de tabela, tava numa situação normal, natural. Mas enfim, quem estava à frente naquele momento ali decidiu mudar de uma maneira assim bem repentina e enfim, mas ficou para trás. Só tenho gratidão, gringo aí, ao Globo, a todos os clubes, ao América, ao ABC que já me procurou algumas vezes.
eu sou, assim, meu coração é cheio de gratidão, porque aí eu tive todas as oportunidades, né? Algumas eu consegui abraçar como a primeira, a segunda, como treinador, a gente não conseguiu ter muito tempo e grandes conquistas, mas como auxiliar, estive presente no título do centenário, na categoria de base conquistamos conquistamos tudo possível, no que os clubes daí eles participam. O América me deu a oportunidade também de fazer parte assim, de ir para a Copa São Paulo como coordenador e como treinador. O Globo me oportunizou o que oportunizou. Eu também tenho uma relação ótima dentro do ABC. Eu só tenho gratidão. E assim, eu fico feliz quando eu represento o meu estado numa Série B do Campeonato Brasileiro, onde tem vários colegas aí que estão estudando, que estão em busca desse mercado, em representar. Falo isso sem nenhuma vaidade, enfim, talvez eu busquei muito para chegar até aqui, talvez eu mereça também, mas fico feliz também por estar representando o meu povo aí, a minha cidade, a minha região, os meus colegas. Espero que eu consiga ir além para poder quebrar paradigmas e servir de exemplo, mostrar que aí também tem gente boa, só precisa de um pouco mais de oportunidade. Que maravilha, Luizinho. Teu nome tá doce aqui na boca da pauta dos candidatos. Até o momento pré-candidatos, mas digamos que são os dois principais nomes colocados no pleito eleitoral até agora. E teu nome rodou essa semana aí, que ambos teriam te procurado. Eu queria que você me contasse, a gente está nessa entrevista, né? Ninguém tocou no assunto contigo ainda publicamente, se sabe de bastidor, se comenta. Na verdade, acho que os próprios candidatos talvez tenham publicizado isso. Me diz como foi esse contato, o que foi que aconteceu, o que foi que conversaram. Gringo, assim, primeiramente eu fico feliz pelo nome estar tá sendo sempre lembrado aí, né? Eu acabei de falar que eu não deixo de acompanhar, né? Obviamente que eu quero continuar crescendo, é óbvio isso. O momento dos nossos clubes, eles não estão nas divisões que realmente merecem, onde já estiveram por muito tempo, mas não deixam de ser grandes clubes centenários e clubes em nível nacional, né? A BC e a América são clubes de repercussão nacional, de história nacional, clubes centenários, de grandes torcidas, camisas pesadas, então assim, de muito valor no cenário nacional, né? São clubes realmente grandes do futebol brasileiro, de uma região extremamente importante e de uma das cidades mais turísticas do Brasil. E eu fico feliz por isso, porque quando eu inicio na formação que você acompanhou, eu sonhava em ser treinador dessas equipes, né? E hoje, né, me encontrar sendo almejado por essas equipes é motivo de muito orgulho, né? Sinal que o tempo passou e a gente evoluiu nesse processo, no caminhar da vida. E Com você. relação aos, Sim. com Isso. relação aos contatos, obviamente sim, a partir do momento que eu me disponibilizei para o mercado, que eu estou disponível para o mercado, aí é natural da dinâmica do futebol, já estamos entrando para o final da temporada. As divisões, elas têm planejamentos e programações diferentes, né? De Série D, Série C, Série B, Série A. Por questões de calendário até, né? Série C já acabou há alguns dias, começa a pré-temporada início de dezembro, Série B começa a pré-temporada depois, Série D já começa a pré-temporada mais cedo ainda. Então, sim, eu recebi contatos daí, porém hoje eu tenho um representante que está tocando, está formalizando, está tocando a minha carreira e eu encaminho tudo para que ele possa estar escutando os projetos, o que tem para a gente tomar uma decisão no próximo desafio. Eu tenho um cuidado e uma atenção muito grande para atender todo mundo, porque eu tenho uma eterna gratidão ao meu estado, à minha cidade, a todo mundo aí. Eu frequento a sociedade, eu acabo encontrando as pessoas aí em Natal. E eu jamais quero passar alguma imagem, né, de estar em um outro time, não é a minha realidade, não é isso, porque o futebol é tudo muito dinâmico. Em uma temporada acontece muitas coisas, né? Um ano ele, por mais que ele passe rápido, ele tem muitos dias, né? Um clube hoje está numa Série C, amanhã está na Série B, no outro está na Série A. E ao contrário, da mesma maneira. Então, assim, eu sou um profissional de futebol, eu quero continuar crescendo, continuar militando em divisões importantes do futebol brasileiro, mas eu não posso nunca menosprezar, desprezar e não estar atento para um clube da dimensão, para os clubes da dimensão dos clubes de Natal do Rio Grande do Norte e não escutar. E assim, a gente nunca sabe o que vem, nunca sabe o que as pessoas têm a oferecer. Às vezes não é só a questão contratual, financeiramente falando, às vezes é uma ideia, um projeto, um tempo. Enfim, quando eu vou para o Globo, gringo, na época,
O que mais me encantou e o que fez eu iniciar, além de eu me sentir preparado, na época eu auxiliava o Roberto, eu tinha acabado de chegar no Remo, estava de volta ao América, foi o que foi proposto. A segurança que eu senti no trabalho a longo prazo, na participação dos processos, na autonomia, isso muito me encantou na época. E eu fiz algumas escolhas na minha carreira pautada em alguns princípios, né? Obviamente que às vezes a gente vai porque precisa dar oportunidade, nós vamos porque precisamos dar oportunidade, outras vezes porque quando você pode, né, escolher um pouco mais no mercado, você prioriza, né, alguns detalhes, né, o perfil, algumas oportunidades que você pode ter a mais com relação à sua representatividade no posto. Então, assim, então eu tô sempre atento, sempre escuto. Às vezes não é hoje, é amanhã. A gente não pode estar fechando porta, ainda mais em clubes dessa dimensão. Então, fui sim contactado, converso com todo mundo que me procura. Porém, desde o final do Campeonato Catarinense, que eu firmei com um representante, é o Hugo Magalhães de São Paulo, ele está fazendo a gestão da minha carreira. E chega um determinado momento de qualquer conversa que eu passo para ele. Perfeito, perfeito. Você tá bem assessorado, são empresários de porte, né, conhecidos no cenário nacional. Ô, Luizinho, e o Brusque na tua vida? Porque eu acho que no futebol brasileiro, você passar como você passou no Brusque, acho que pouco mais de um ano e meio por aí, você me confirma Dois direito, anos, né? né? Exatamente. É uma eternidade, é um trabalho de longo prazo. Futebol brasileiro, um ano e meio, 2 anos é um trabalho, um projeto de longo prazo. E os números impressionantes, acesso, conquista de Recopa, enfim, o índice de aproveitamento altíssimo. Acho que você está na galeria dos treinadores que mais treinou o Brusque, né, se não me engano também, em Exatamente. número de jogos. Me fala aí um pouquinho do Bruscão, ali onde você marcou história. Eu sei que o pessoal de Santa Catarina tem um carinho muito grande por você. Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de estar em Brusque. E eu não sei onde eu vou chegar, mas se eu chegar em mais algum lugar, o Brusque, como o Globo, foi determinante na minha carreira. E não à toa, os dois clubes nós fechamos praticamente 2 anos. Um foi um ano e 9 meses, o outro um ano. Eu falo 2 anos porque você conclui a temporada, né, gringo? Isso. Então é praticamente isso. E você vê, né? Onde tive continuidade e em todos houve oscilação. E nem todos foram só vitórias. Talvez foram vitórias no início, que deu aquela primeira boa impressão, né? E aí fomos tendo continuidade. Mas no Brusque também tive oscilações. Teve um momento na Série C que nós oscilamos depois do jogo contra o América, que inclusive perdemos o jogo na Arena das Dunas, nós oscilamos no jogo de retorno contra o Figueirense e dali partimos para 5 vitórias seguidas. Então, assim, o Brusque foi. Eu vinha buscando. Depois que eu tive a oportunidade no Uberlândia, no Manaus, quando o Manaus estava no seu melhor momento de investimento na Série C, também fizemos uma ótima Série C ali. O Uberlândia, que é um clube de uma baita de uma estrutura em Minas, porém ele está só disputando o Campeonato Mineiro. E aí, depois daqueles momentos ali, eu vinha buscando uma oportunidade no sul do país. Já tinha recebido alguns convites, mas assim, nada que realmente mexeu, não. Aqui dá para competir, aqui dá para buscar conquista, né? E aí, quando surgiu o Brusque, eu não pensei duas vezes, porque tinha um patrocínio da Van, tinha acabado de descer da Série B. Um clube, quando cai da Série A, da Série B, ele chega na divisão é, ainda com resquícios, né? Ainda com algumas coisas da divisão maior que estava, com relação a investimento, às vezes alguns jogadores que ainda têm contrato, alguns chegam fragilizados quando não conseguem fazer uma boa gestão financeira, mas quando a gestão financeira ela não é pífia, você consegue tirar proveito. E aí quando eu recebo o convite do Brusque, o Brusque já vinha de 2 finais de Campeonato Catarinense seguido, 2 anos na Série B, a folha era uma folha alta para a divisão. Então, ora, região sul, Campeonato Catarinense, folha de G5, G6, então aqui dá para buscar finais de campeonato e buscar acesso, então é para aqui que eu vou. Naquele período ali eu já tinha recebido alguns convites de clubes do Rio Grande do Sul, clubes de divisão inferior de São Paulo. Quando veio o Brusque, de bate pronto eu aceitei e fui muito feliz no Brusque. Eu chego também assim e as coisas se oportunizam. Deus foi maravilhoso comigo, porque eu chego já jogando uma final de Recopa contra o principal rival ali da região, que é o Marcílio Dias, né? E nós vencemos. Nós fomos campeões. E aí, no primeiro catarinense que eu participei, nós chegamos na final com o Criciúma no nível de estrutura altíssimo, nível de investimento altíssimo, e fizemos 2 finais, assim,
extremamente parelhas, uma campanha excelente no Campeonato Catarinense, um campeonato extremamente difícil, um campeonato que tem Figueirense, Joinville, Chapecoense, Avaí, Criciúma, sem falar nos clubes menores do que esse, mas de nível de investimento altíssimo, como um Barra hoje, que é um clube modelo em nível estrutural. Né? Os clubes menores de lá também investem bastante, conseguem montar clubes com jogadores que depois vão disputar a Série C até Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a cidade de Brusque, o clube, assim, bem organizado financeiramente, pagando bons salários, boas premiações, ainda com uma estrutura simples, mas com um mando muito forte. E aí, depois do Campeonato Estadual, fizemos a final do campeonato. Subimos, na verdade, fomos o clube que subiu com a maior pontuação e antecedência na Série C nesse formato. Nós vencemos os. Na verdade, nós classificamos muito cedo, faltando 3 rodadas de antecedência. E aí, depois, na fase que determinava o acesso, nós vencemos os 4 primeiros jogos. Nós fomos a equipe a subir mais rápido na Série C nesse formato, né? Tanto que depois a gente faz 2 jogos ali já nas finais do campeonato. Nós também nos colocamos na final em tempo recorde na competição, né? E aí depois fomos ainda para a final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi um ano espetacular. E aí, no ano seguinte, já na Série B, novamente nós fizemos a final do Campeonato Estadual, novamente contra o Criciúma, talvez jogando até melhor do que o primeiro ano. Mas infelizmente, não sei se você acompanhou, 0-0 lá no Heriberto. Fomos penalizados lá com algumas penalidades não marcadas. Realmente, assim, foi um dos dias assim que eu mais senti. Não gosto de falar essa palavra injustiça, um acontecimento realmente contraditório ali, porque depois ficou vistoso para todo mundo nas câmeras. Mas assim, Brusque eu tenho uma gratidão eterna, assim. Foram 2 clubes que eu consegui acesso, os finais, tempo de trabalho. Foi mais uma escadinha assim nesse meu processo de evolução, de aprendizado. Uma coisa, gringo, assim, tem alguns treinadores que eles nascem, não seria em berço de ouro, mas nascem em grandes clubes, né? Depois do 20 ele assume. Mas eu não, eu venho fazendo a escadinha, né? Muito trabalho em clubes de dimensão inferior, clubes de menos investimento, fazendo muito com pouco, então isso me traz mais experiência, isso me traz mais lastro, mais bagagem, mais vivência, como você falou, na Série D, né? Um acesso na Série D. E trabalhos autorais, gringo. Isso. Trabalhos autorais, trabalho que a gente faz a pré-temporada toda, faz todo o campeonato e tem um acesso. Toda pré-temporada e tem um acesso. Participa das contratações. Eu tenho 3 trabalhos em divisões de brasileiro que por pouco não subimos e não foram autorais na pré-temporada. O primeiro trabalho que eu fiz no Confiança, a gente quase que sobe. O trabalho que eu faço no Manaus, a gente fez 26 pontos na época, 26 pontos era pontuação de acesso, alguns clubes tinham subido anteriormente, mas aí esse ano a gente ficou ali, enfim, eu acho que foram o número de vitórias, o gol, e nós não classificamos ali para os mata-mata. E esse ano aqui no Vila, que foi um trabalho que nós não fizemos a pré-temporada, mas fizemos aí mais da metade de G4, chegamos a liderança do campeonato, né? Mais de 15, 16 rodadas aí no G4, rodadas na liderança, o melhor Você- mando até agora Isso, o da Série melhor B do mandante. Brasileiro. Ganhou os Melhor mandante de vitória. clássicos, né? Você Vencemos os ganhou os clássicos clássicos. assim, assim, como é que eu posso dizer? Não é autonomia, autoridade, digamos assim, sem parecer vaidoso, né? Eu Mas digo no ganhou sentido da bem, equipe ganhou bem. ganhou jogando bem, digamos assim, ganhou com consistência e regularidade. Mas é isso, o Brusque foi muito importante para mim. Eu sinto um carinho, uma gratidão imensa ao Brusque. E também já era um clube que eu também já estava, que eu acho que eu já tinha, assim, naquele momento já tinha entregado tudo e já estava no momento de. Porque ó, se você pegar 4 anos da minha curta carreira, foram nesses 2 clubes, mas foram os clubes que eu tive conquistas importantes, né? E que me preparou para. Mas não temos pressa. Acho que ainda tem um tempo ainda para trabalhar em alguns clubes. E o Vila, acho que é muito importante também. Claro, tem essa situação de a gente sabe como funciona, de mudança de treinador, decisões de cúpula. A gente vê muito comentário de rede social, o pessoal elogiando teu desempenho para a questão do time, assim, tecnicamente, do que você conseguiu, como você disse, chegou na liderança, muito tempo de G4, o melhor mandante, acho que até o momento, não sei se já mudou, depois vou me informar, mas acho que Ainda foi, é. até ainda é, né? Ganhou os 2 clássicos, enfim. Mas é do jogo e você sabe que é assim que funciona. Mas também, ao mesmo tempo, você vivenciou um time de massa, como é o Vila, de tradição, de torcida, que leva grandes públicos, né? Que bateu na trave, né, novamente o acesso à Série A de Campeonato Brasileiro. Como foi essa tua experiência no Vila profissionalmente e num centro importante do futebol brasileiro, onde você tem 3 times que têm capilaridade, né? Vila, Atlético e o Goiás.
Isso é uma coisa importante também que eu tenho vivenciado, Gringo, assim, que é importante para um jovem treinador, essa abertura de mercado. Eu consigo desempenhar, performar bem junto com os atletas, com a diretoria, por onde eu passei, staff, minha comissão, numa região muito rica no futebol como Santa Catarina, né? E aí tem uma oportunidade agora em Goiânia, numa região também muito rica no futebol, que aí você abre portas, né? Abre mercado. E aí você fica disponível aí para esses grandes clubes nesses lugares. O Vila é uma experiência incrível, a torcida do Vila é incrível, é uma torcida diferenciada em nível nacional. É uma torcida apaixonada na acepção da palavra, você sente o torcedor dentro de campo. É importante também essas minhas vivências, porque para você se tornar experiente, você tem que vivenciar isso. Você não tem como se tornar experiente sem você vivenciar. Eu acho que você tem como se sentir preparado, né? Mas a experiência é de acordo com os acontecimentos. E você tá num clube como o Vila, isso lhe prepara, isso lhe dá casca, porque você lida com a emoção de muita gente, né? Na acepção da palavra. Você lidar com a repercussão diária de uma mídia, né? Que lida com grandes clubes, clubes de massa, né? Clubes de representatividade em nível nacional. É muito importante você estar à frente de um clube dessa envergadura, né? O Vila é um clube que está crescendo muito. Hoje tem um centro de treinamento que agora sim o Vila não está mais atrás em nível de preparação e de estrutura Goiás, Atlético Goianiense, estrutura ímpar, fantástica. Está no momento de crescimento, talvez um dos clubes que mais crescem nesse exato momento no Brasil. Uma torcida que faz a diferença, de muito engajamento, um mando muito forte. Uma experiência espetacular. No Vila nós não conquistamos título, mas nós conquistamos, né, empatia do povo, da torcida. Foi uma sinergia, assim, uma ligação incrível. Sinto muito carinho aqui. Eu acho que foi a minha maior conquista no Vila. Talvez a vitória nos dois clássicos, porque é o maior jogo do clube, né? O jogo que a torcida mais gosta de vencer. A cidade realmente se transforma, como aí também, né? Vila e Goiás aqui é um clássico gigante, é um clássico reconhecido em nível nacional. E foram jogos marcantes. A campanha também, na verdade, gringo, assim, eu tenho muito cuidado para fazer esse comentário, é uma coisa que a gente comenta internamente, mas da forma que eu vou falar não vai soar como assim como um ataque de fúria. O ano passado, o Vila, nos 2 anos, sem tanto investimento com relação à planilha, porque está investindo muito na estrutura do clube, gastando muito dinheiro, e aí é uma opção que o clube está fazendo, e mesmo assim vem competindo muito bem dentro de campo. Ano passado já chega na última partida podendo ir vencendo, subir. Esse ano novamente está o tempo todo ali em cima. E, na verdade, quando eu chego no Vila, o discurso esse ano já era de acesso, né? No primeiro ano, no ano passado não conseguiu subir, mas esse ano já tinha esse discurso, essa expectativa, mesmo sem ter aumentado o investimento dentro do vestiário. A nossa performance, assim, quando eu chego aqui, o Vila estava na 11ª colocação, entrando para a 11ª colocação. E depois do Vila ter perdido 6-0 na final da Copa Verde, 4-0, né? Um total aí de 10 gols. Na Copa contra o Cuiabá também, no Campeonato Estadual também tinha sido bastante vazado. Time que tinha ali alguns desequilíbrios, a gente conseguiu fazer esse time jogar de maneira regular. E uma Série B forte como essa, né, de muitos clubes aí de tradição de Série A, investimento de Série A, nós conseguimos chegar à liderança do campeonato, né? Sair de 11º e bater a liderança, fazendo grandes jogos, sobretudo em casa, dentro do Oba, encontrando um pouco mais de dificuldade fora, no primeiro momento jogando bem, mas, né, com muitos empates, sofrendo gol ali nos minutos finais. Aqui aconteceu muito isso nessa minha passagem no Vila, perdendo pontos importantes assim nos minutos finais da partida, agora recentemente contra o Mirassol, faltando um segundo ali. Nós sofremos um gol contra Coritiba, Chapecoense fora de casa, mas essa é a dinâmica da Série B. As trocas mantêm nível alto, né? Quando o nível técnico aumenta, como o Champions League, você vê os jogos com placares elásticos. Qualquer momento pode sair gol, é uma competição de resistência. E assim, tivemos grandes momentos, grandes exibições, só que quando a gente chega na liderança e fica no G4 por muito tempo, nós passamos a ser cobrado e nós poderíamos sofrer de uma expectativa que nós criamos, né, gringo? É que passa a jogar muito, bate a liderança, tá no G4, se essa equipe oscilar, a gente vai ser mais cobrado por isso, né? Antes ela já estava oscilando bastante, não estava tendo uma boa performance quando nós chegamos, faz a equipe jogar muito, bater a liderança do campeonato, ficar por muitas rodadas dentro do G4. Quando nós saímos no máximo foi quinto, sexto, mas ali sempre na perspectiva de ir vencendo e voltar. Só que na Série B, gringo, você joga praticamente 2, 3 Série D e 2 Série C, são muitos jogos, então todas as equipes elas oscilam, né? Às vezes você oscila resultado, às vezes você oscila performance, e o grupo não é um grupo de investimento muito alto. Eu não uso, eu tenho um cuidado muito grande de falar do que eu tenho, do que eu não tenho, porque a partir do momento que você está à frente da equipe, você tem que se responsabilizar por fazer a diferença, fazer muito se você tiver pouco, né?
Assim, obviamente que internamente a gente fala das fragilidades, mas a gente tem que ter muito cuidado. E se você está à frente, você assumiu aquela responsabilidade. Então, eu É acho isso. que não adianta ter muita desculpa. Agora é óbvio, é notório que tem os clubes de mais investimento. Quem tem mais investimento agrega mais valor técnico, né? Mas você só não vence e não sobe só com a questão técnica, com trabalho, com organização, com raça, com vontade. Uma equipe muitas vezes ela tem brio e tem uma conexão ali que peleja até vencer jogos. E aqui no Vila, quando nós saímos do G4 e batemos na sexta colocação, o ano passado, nessa mesma rodada que eu saí, o Vila estava na 10ª colocação. Ali houveram várias trocas de treinadores. E na última, o Vila ganhou 3 jogos seguidos e vai para o jogo contra o ABC com a possibilidade de subir. Ela Isso. faz 9 pontos. Não, na verdade foram 9 pontos e o empate 10 pontos. E ninguém mais acreditar. E aí, enfim, o ano passado isso deu certo. Eu tinha uma relação ótima com o vestiário, uma aceitação muito grande do torcedor. Obviamente que eu não fico atrás disso, mas as coisas chegam também com a imprensa, uma receptividade, um carinho muito grande da imprensa. Não à toa, depois da nossa saída, né, houve um apelo muito grande assim com relação ao torcedor, uma aceitação aí, uma reprovação de mais de 90%, né, da imprensa também, porque gerou essa conexão, uma empatia muito grande. O título que eu conquistei aqui no Vila, gringo, foi o gostar do torcedor. Claro que a gente não agrada todo mundo, um clube muito grande. E os colegas do clube mencionando que há tempos não viam um treinador sair do Vila depois de um dia ruim, sendo tão aceito e rejeitando tanto a escolha do clube. Que Mas massa, que gratidão, Vila. O massa. Vila foi muito importante para minha formação e foi mais um step aí da nossa jornada. Vai vir coisa boa, vai vir coisa boa aí, tenho certeza. Ô Luizinho, a gente viu aqui, por exemplo, a dificuldade do nosso futebol está nessa situação que a Série B, hoje um patamar financeiro elevado, onde a gente fala aqui do investimento em infraestrutura e muitas vezes o torcedor pensa, e até colegas de profissão, que infraestrutura você está falando de arquibancada, se refere muito à questão de campo de jogo. E a gente sabe que é você ter um CT legal, vários campos de treino, mas você ter hoje, investir nisso do que é a intensidade do futebol neles, em recuperação, um backstage de fisioterapia, de fisiologia, de você ver um time que compete ali, que um jogador, em vez de passar 20 dias, passa 10 para se recuperar e que tem peças também, a reposição que não cai ou tenta não cair, o rendimento, a intensidade, ou seja, o nível da Série B também elevou nisso e nossos clubes precisam investir mais nisso também. Como é que você vê a distância de hoje? O distanciamento do ABC, que chegou 2 ocasiões nos últimos anos à Série B, mas fez um bate e volta, e o América que já vai para 10 anos longe da Série B. O grande investimento hoje também tem que ser na infraestrutura médica, física, de recuperação de campos, para dar esse corpo mais sólido para brigar pelos resultados? Total e absolutamente, gringo. Eu estou disputando a terceira Série B por 3 clubes diferentes. Assim, eu tive uma boa experiência em nível de Série C e agora eu estou começando a ter uma continuidade na Série B, né? Que quando eu volto para o Confiança, volto na Série B numa campanha ali de resgate e fizemos uma campanha de G6, né? G4 e nas últimas rodadas virou uma campanha de G6 em mais de 20 jogos. A minha maior preocupação no Brusque na Série B era justamente essa questão infraestrutural. Os clubes da Série B hoje, gringo, a Série B é uma competição de resistência mental e muito física. E você tem que agregar valor, assim, não é só qualidade, você tem que ter quantidade de qualidade dentro do vestiário. Uma das nossas dificuldades aqui era essa rotatividade, né? Nas lesões, nas oscilações, você nas trocas, porque o problema não é você perder um jogador e colocar outro, é quem você vai colocar no lugar de quem entrou, né? E às vezes você precisa utilizar isso por um longo período. Então, assim, investimento com relação a elencos, né, de qualidade e em quantidade, e aí o diferencial para que haja uma resistência, né, que possa dar um retorno de competitividade à questão estrutural. Gringo, eu confesso a você que eu já vivi, recentemente agora esse ano eu vivi os dois lados, né? O Brusque é um clube que notadamente ele vem crescendo muito em nível de competitividade, é um clube já campeão brasileiro, com 2 finais de campeonato brasileiro, 4 finais seguidas de campeonato catarinense, é muito competitivo, mas ele precisa ajustar a sua questão de infra, né? E, inclusive, o objetivo era esse ano se sustentar para que venha a se estruturar. E aí eu pego um Vila, assim, no ápice da sua estruturação, assim, no melhor momento dos seus 80 anos, realmente se estruturando de verdade, né? Não é uma estrutura que só um departamento é estruturado. A estrutura do Vila hoje é uma estrutura de nível de Série A.
E aí você vive as duas realidades, e quando você olha os dois GPS e as duas recuperações, o nível de performance física e competitividade, e aí você deflagra ali que realmente onde tem estrutura, a coisa tende a dar resultado. Porque são seres humanos, são atletas, não são máquinas, e eles realmente precisam ter uma preparação apropriada, tanto no pré, no durante, como pós-treino, jogo. São muitas viagens. O campeonato ele é mandante, porque as viagens elas desgastam, elas fadigam. Por exemplo, o Vila essa semana está fazendo 3 jogos em 7 dias. Ontem tiveram 4 lesionados, né? Na época que nós, assim, até pouco tempo quando nós estávamos à frente, nós não tínhamos lesão, isso não é uma crítica, mas talvez por essa sequência de jogos um em cima do outro. E se você não tiver um nível de recuperação ótimo e um nível de trabalho de prevenção ótimo, você vai padecer. E aí você quer que tenha uma performance dentro de campo, torcedor exigente na arquibancada, e às vezes não tem a dimensão do que isso pode ser nocivo e pode ser propositivo no sentido de dar resultado. A estrutura que o Vila tem hoje na academia, que é um clube que está competindo muito bem na Série B, ela proporciona os jogadores percorrerem dentro de campo em volume e intensidade de alta competitividade. Às vezes não tem o melhor elenco, o maior investimento, mas pela condição de trabalho, o pré-treino, com relação aos equipamentos de pré-treino, de fisioterapia, de fisiologia, chegada no atleta, questão de sono, de hidratação, de nutrição, né? Academia com aparelhos modernos, né? Assim, equipamentos que realmente faz o que precisa ser feito para a individualidade do atleta, os campos em ótima condição, né, com todos os equipamentos necessários para fazer um trabalho de alto nível, campos que o treinador possa colocar em prática uma metodologia adequada, porque para você jogar de maneira vistosa, você tem que treinar para automatizar aquilo e reproduzir dentro de campo. Se você não tem campo de qualidade, você, por vezes, você vai estar fazendo um jogo direto, de bola parada, às vezes o torcedor quer ver uma bola no chão, enfim, tudo faz Verdade, influência, né? A gente verdade. não, a gente não consegue estar, a gente não pode estar dando muita desculpa, mas é uma realidade. Para ter É um uma futebol vistoso, você realidade. tem, E você eu, tem que ter condição de trabalho. com Por certeza. exemplo, e aí o pós, o atleta hoje no Vila, ele chega às 8 horas, ele sai 1 hora, porque ele chega, ele toma café, ele passa na fisioterapia, ele passa na fisiologia, ele passa no departamento de nutrição, aí ele passa na academia para fazer pré-treino, aí que ele entrega a mim para a gente fazer o trabalho de campo, e aí depois ele tem todo um caminho de recovery pós-treino, aí tem as botas pneumáticas, tem botas de compressão, de gelo, aí tem uma série de equipamentos de recover para já para atacar naquelas microlesões. Aí eles vão para a área molhada, que tem banheira de gelo, tem hidromassagem, né? Tem banheira quente, tem chuveiro. Então, assim, o atleta ele chega, faz o pré, ele treina com qualidade, ele sai. Então, assim, não tem. A fisiologia, ela é baseada cientificamente, gringa. Então, assim, o jogador que sai de uma estrutura dessa, ele sai melhor recuperado para o próximo dia, sai melhor recuperado para o próximo jogo. Não à toa, o Palmeiras é o que Ô, é. ô Luizinho, e isso que você está comentando, aqui na época que o ABC entra na Série B, depois da grande Copa do Brasil, com o Fernando Marchiori fazendo um grande desempenho e começa uma série de lesões que praticamente dizimam a equipe e o departamento médico não dá conta. E aí depois, e quando a gente dizia, olha, o ABC está numa Série B, está jogando a Série B hoje, como é, intensa, como foi essa de 2023, que é investimento de jogadores que são salários proibitivos para a nossa economia hoje, que você tem que ter uma infraestrutura que nossos clubes não têm ainda. E aí o torcedor só vê aquela coisa mais de, porque escalou errado, porque contratou que prestava. Eu disse, não é, cara, não é isso somente, gente. É Vamos um todo. acordar. A Série B hoje, se você não tiver uma mega estrutura boa de backstage de tudo que você falou, você não compete. E isso fica muito claro quando você traz, inclusive, jogadores para jogar aqui, que estavam nesses centros, que tem passagem, entendeu, Luizinho? Quando o cara chega aqui e vê e diz, pô, a estrutura é essa? Eu pensei que era. Por quê? Porque ele está acostumado no time de Série B, que muitas vezes não está competindo no G4, mas está se estruturando para isso, onde ele tem toda essa infraestrutura. E ele chega aqui e não tem. Então, o grande investimento hoje que a gente defende aqui que se faça, que os clubes precisam, é se equipar nessa infraestrutura para poder competir. É claro que, paralelo a isso, tem também uma estruturação financeira. Se não, hoje, sabe o que me parece, Luizinho, que a Série B hoje, para o nosso futebol, vai ser uma realidade distante do ponto de vista que você pode até conseguir o acesso,
Uma Série C, você organizadamente, com a nossa estrutura aqui, você consegue. Mas para você se manter hoje no nível de Série B, 3, 4, 5 temporadas se estruturando, você vai ter que ter esse investimento, não tem jeito. É porque até quase todos hoje já tem uma estrutura aceitável para jogar a Série B. Você vê clubes aí como o Mirassol e Novo Horizontino, que não tem a representatividade e tradição como os clubes da nossa cidade, como o Vila, mas a estrutura é ótima. Por mais que seja objetiva, simples dentro do que é necessário, são processos muito bem definidos, né? A gente acaba indo treinar em todos esses centros de treinamento, jogando contra esses clubes, e não à toa tá aquilo. Aquilo ali é resultado de um processo bem elaborado, não é por acaso. E isso não quer dizer também que lá já vai lhe dar um sucesso de imediato, mas isso vai te garantir um insucesso, isso eu não tenho dúvidas, se você não tem essa condição. E eu falo assim com propriedade, por exemplo, falando desse ano, né? Se o futebol terminasse por aqui, qual foi a diferença que eu encontrei nas duas realidades? Uma realidade com muita estrutura, né? Com jogadores jovens com muita estrutura, e uma realidade com menos estrutura, né? E com jogadores que você precisa levar, que assim, que já passou os seus melhores momentos. Alguns clubes já estão com mais idade, é o clube que os times ali de menos investimento conseguem contratar. O nosso GPS, por exemplo, o GPS do Vila com a condição que o Vila tem, né, e um GPS com um clube com menos estrutura, ele, se a depender da metodologia, obviamente, não é só o GPS, tem que ser bem utilizado isso aí, ele comprova a questão organizacional e estrutural. A questão de recovery, por exemplo, uma equipe que consegue fazer um recovery melhor, ela se recupera melhor do que a que não consegue. A equipe que faz um recovery melhor, ela lesiona menos do que a que não faz um bom recovery. Isso é óbvio, gringo, isso é cientificamente comprovado. E isso é deflagrado com a continuidade de resultados. Nós acabamos de falar que é uma competição de muitos jogos. Isso em larga escala, isso é nocivo, isso prejudica. Se você não tiver uma Claro. estrutura adequada, você vai sofrer mais. E nesse sofrimento você vai perder mais. E na média você vai ficar para trás. É. O Vila, qual é o diferencial do Vila hoje com uma folha enxuta e abaixo aí de 15, de G10 aí hoje da Série B? Estrutura, condição de trabalho, finanças em Perfeito. dia. Não vou nem falar de boas premiações, estou falando de jogadores conseguirem correr e competir dentro de campo. Aí, óbvio, tem a camisa, tem a torcida, mas assim, algo que não pode faltar para competir e que talvez o que está fazendo a diferença, estrutura, condição de trabalho. Hoje não falta absolutamente nada. Qualquer atleta de alto nível pode chegar no clube hoje, ele não vai reclamar. Ele, no mínimo, tem tudo. Maravilha, É maravilha. a Papo diferença. passou rápido, 1 hora de bate-papo aqui com o Luizinho. Teríamos para mais 1 hora, mas como o Luizinho vai estar na segunda-feira em Natal, eu tenho um pressentimento que ele vai passar um pequeno período de descanso aqui em Natal. Não sei se vai a Pau dos Ferros, mas vai passar um período aqui e certamente já vai se apresentar, porque daqui a pouco já começa aí, novembro já está chegando, apresentação, pré-temporada, enfim. Com certeza, seu destino estará fora do RN. Você vai vir aqui visitar a família. E aí, visite a gente aqui. Estamos na Arena das Dunas, viu, Luizinho? Os estúdios Que aqui da Marco legal. Lopes TV, no acesso do office, aqui no térreo. Quando você chegar, você vai ver o estúdio aqui, localizado na entrada. Fique aqui à vontade e faça-nos uma visita. Você sabe do carinho, da admiração que lhe tenho. E obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você tinha um compromisso familiar hoje, você abriu mão dele, você reaprazou, digamos assim, para poder atender a gente. Eu fico muito feliz, tá bom, irmão? Gringo, eu também, obrigado aí pelo convite. Para falar de futebol, assim, eu fico horas, né? Eu me empolgo. Eu também venho de uma formação acadêmica e aqui é um papo descontraído, né? Sem querer levar para nenhum lado, mas sim para o papo aqui que a gente foi discorrendo os assuntos. Obrigado pelo convite, bem bacana. Discorreu bem os assuntos aí. Talvez eu falei muito de alguns assuntos e sobrou pouco tempo para falar de outros, mas enfim, teremos outras oportunidades. Ah, mas é Sempre que isso. puder. E assim, quando eu estou trabalhando, realmente eu sou extremamente intenso, tenho que até que encontrar um equilíbrio, mas quando eu estou à disposição, eu fico à disposição dos colegas, fico à disposição de vocês também, para que eu possa contribuir de alguma maneira com o programa, com alguma fala. Sempre tem muita gente nos assistindo e o que fala aqui é a verdade, é o que nós somos, né, com virtudes e com muita coisa a melhorar. Mas o tempo vai nos aprimorando, vai nos melhorando. É um prazer estar falando contigo. Você sempre me tratou com muito cuidado, com muito carinho. E Deus abençoe seus projetos aí. Logo a gente se encontra pessoalmente. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Luizinho. Tamo Valeu. junto. E é isso, o seu perfil é esse. Eu acho que as pessoas que te conhecem do futebol sabem o quanto você se preparou, seus colegas de trabalho, nosso querido amigo Ranielli também. Você sabe, todo mundo está sempre na torcida e sabe
o quanto você estudou, se preparou, quanto você sabe, um estudioso, e você está colhendo tudo o que você, né, passou esses anos aí semeando. Então, mais do que merecido, e tenho certeza que um clube aí de grande projeção te espera na sequência da tua carreira, tá bom? Tamo junto, irmão. Tô lhe Amém. aguardando aqui, viu? Muito obrigado, valeu. Fica à disposição. Valeu, valeu. Gente, esse foi Luizinho Lopes, Potiguar. Como eu disse aqui, o treinador de mais destaque fora do RN, aqui, fazendo sucesso aí já há vários anos. E a gente acompanhando sempre o seu desempenho. E faltava ele aqui no Almanaque do Gringo, não era por nada, é porque a agenda dele muito intensa. A gente aqui também na correria do programa, do dia a dia, da transmissão de jogos. Deu certo agora fazer, mesmo que fosse online, porque ele já vai chegar, e tenho certeza, gente. Luizinho vai chegar segunda-feira em Natal, vai passar pouquíssimos dias, vai visitar a família e daqui a pouco vai assumir um clube aí em um grande centro do futebol brasileiro. Não tenho dúvidas para isso. É, sem sombra de dúvidas, um dos melhores treinadores que o Rio Grande do Norte gerou, que esse estado gerou para o Brasil. Conhecimento técnico, né, se capacitou demais. Não é à toa que está hoje brigando por acesso de Série B a Série A. Então, com certeza vai assumir uma grande equipe no grande centro. E você, que me deu o carinho da audiência, voltamos na próxima quarta-feira aqui, na companhia sempre brilhante de Erivelton, de Luiz Barbosa, Luiz com Z, Barbosa com Z, né? Luiz Barbosa Lopes, né? Nosso né, querido Luiz, e também Celso Oliveira Lopes aqui nos estúdios. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência. Tchau. O Almanaque do Gringo volta na próxima quarta-feira.